Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre numeral e acentuação. Numeral é uma palavra que pode aparecer em vários textos que podem expressar quantidade, posição ou uma sequência. Portanto, nós vamos ver no próximo slide a classificação desses numerais e para que cada um é utilizado dentro de um contexto. Os numerais classificam-se em 4 tipos: cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Os cardinais, eles vão trabalhar com a ideia de quantidade. Observe um exemplo. Compramos 2 quilos de laranja. A palavra 2 indica a quantidade de frutas que você comprou. Outro exemplo. Emprestei R$ 20 para o meu irmão. A palavra 20 também traz a ideia de quantidade. Também vai ser chamado de numeral cardinal. Os numerais ordinais, eles trabalham com a ideia de ordem e posição. Observem um exemplo. O Colégio Castro Alves ficou em primeiro lugar no campeonato de natação. A palavra primeiro indica a posição do colégio no campeonato. Observando o ranking, nós vamos observar que nós temos mais 2 escolas que também participaram desse campeonato. Uma ficou em segundo lugar e a outra em terceiro lugar. Segundo e terceiro também indicam posição dentro do ranking do campeonato. Também são chamados de numerais ordinais. Então, cardinais trabalham com a ideia de quantidade e os ordinais com indicação de ordem ou posição. Os numerais multiplicativos, eles vão trabalhar com a ideia de multiplicação de uma determinada quantidade. Exemplo, ganhei o dobro de figurinhas. A palavra dobro representa um numeral multiplicativo. O que isso significa? Representa a quantidade de 2 vezes mais. Assim como aparece embaixo, triplo, 3 vezes mais. Quádruplo, 4 vezes e quíntuplo, 5 vezes. Então, os numerais multiplicativos, quando eles forem utilizados, eles vão trabalhar com essa ideia de multiplicar uma determinada quantidade. Já os fracionários, eles vão representar uma parte ou a divisão de uma quantidade. Exemplo, para essa receita, use 2/3 de farinha de trigo. Isso representa uma parte da farinha de trigo que você vai utilizar na sua receita. Embaixo, há outros exemplos. 3/4, 4/8, 5/6, 1/2, 1/3. Se vocês observarem os desenhos, nós teremos partes pintadas e partes em branco. Ou seja, houve uma divisão, de fatias dentro dos desenhos. As que foram pintadas são aquelas que estão sendo utilizadas. Então, isso quer dizer que foi uma parte dessa quantidade utilizada dentro do contexto onde o número fracionário vai ser utilizado. É muito importante diferenciarmos numeral de algarismo. O numeral será representado por meio de palavras. 2, 1000, oitavo, 3/4 e triplo. Todo numeral, então, será representado por meio de uma palavra. O algarismo é um símbolo utilizado para formar o numeral. 2, 1000, oitavo, 3/4, 3 vezes. Embaixo, nós temos um pequeno texto onde todos os numerais aparecem. Os cardinais, os ordinais, os multiplicativos e os fracionários.
Lembrando que todos são representados por palavras, porque são chamados de numerais. Mamãe preparou 150 docinhos e 220 salgadinhos para a festa de aniversário de Mariana. 150 e 220 trabalham com a ideia de quantidade. São chamados de numerais cardinais. O primeiro convidado a chegar foi Marcelo. Essa foi a ordem em que o Marcelo chegou. Ele foi o primeiro a chegar. Então, primeiro é um numeral ordinal. Ele fez o dobro das travessuras que costuma fazer. Danadinho esse Marcelo, hein, galera? O dobro significa 2 vezes mais. Numeral multiplicativo. E depois ele foi lá, comeu 1/4 do bolo. Ou seja, ele comeu uma parte do bolo. 1/4, então, significa um numeral fracionário. Dentro de um texto, nós podemos ter todos os numerais juntos. Os cardinais, que indicam quantidade, os ordinais, que indicam posição ou ordem, os multiplicativos, que trabalham com a ideia de multiplicação, e os fracionários, que trabalham com a ideia de divisão ou parte de algo. Com isso, então, nós vimos nesse primeiro momento os 4 tipos de numerais: cardinais, ordinais, fracionários e multiplicativos. E agora nós vamos para outra parte da nossa aula, que é a acentuação. Nós vamos rever a classificação das sílabas quanto à tonicidade. Mas o que é tonicidade mesmo? É a sílaba tônica de uma palavra, ou seja, a sílaba mais forte que ela apresenta. Mas como identificar essa sílaba? Ao pronunciarmos qualquer palavra com mais de 2 sílabas, sempre teremos uma sílaba mais forte do que a outra. Exatamente esta é a sílaba tônica. Sílaba tônica com acento é super fácil de ser identificada, mas nem todas as sílabas tônicas vão receber acento. Elas são classificadas em 3 grupos: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Inclusive, esse conteúdo nós já tínhamos visto lá nas nossas aulas do colégio, lá na nossa sala. Que saudade, né, galerinha? Então, nós vamos rever esses conceitos. Quando uma palavra é chamada de oxítona? Quando a sílaba tônica está na última sílaba da palavra, porque nós contamos de trás para frente. Esta última sílaba, quando ela é pronunciada mais forte, esse som se destaca, ela é chamada de oxítona. Esse grupo, as palavras podem ter acento ou não. Observem no exemplo. Nós temos Paraná. O na é mais forte do que as outras sílabas, está na última posição, acentuado. Portanto, é uma oxítona. Já a palavra sabor, o bor tem o som mais forte, também na última sílaba, mas não recebe acento. Todas as vezes que a última sílaba de uma palavra for a mais forte, ela será chamada de oxítona. Vamos prestar um pouquinho mais de atenção agora nas chamadas paroxítonas. Estas palavras terão a penúltima sílaba mais forte, podendo também ter acento ou não. Nós temos 2 exemplos aí que a sílaba tônica está acentuada: Marte e caráter. Tanto mar quanto ra recebem acento e estão na penúltima sílaba. São chamadas, então, de paroxítonas. Mas eu vou dar um outro exemplo de uma paroxítona sem acento. Caderno.
Reparem que o som do der foi mais alto do que as outras sílabas. Então, também temos um caso de paroxítonas. E o último grupo, chamado de proparoxítona, a sílaba tônica será a antepenúltima. Esse grupo, ele tem uma diferença muito interessante em relação aos outros, porque todas as proparoxítonas receberão acento. Reparem que cálice, lágrima, lâmpada, as 3 sílabas apresentadas no exemplo receberam acento. Este é o único grupo onde todas as palavras receberão acentos. No próximo slide, nós vamos dar uma ênfase maior nas chamadas paroxítonas. Fecharmos a nossa videoaula, vamos reforçar um pouquinho o conceito, então, das palavras paroxítonas. Esse grupo, a penúltima sílaba será a mais forte da palavra, podendo receber acento ou não. Nos exemplos abaixo, nós temos uma palavra acentuada e 2 não, mas a posição da sílaba tônica está na penúltima sílaba. Automóvel, o mó é mais forte. A palavra casa, o K, o som também é mais forte. E coragem, o Rá também se destaca em relação às outras sílabas. As 3 palavras têm a sílaba tônica na mesma posição, na penúltima sílaba. As 3, então, são classificadas como palavras paroxítonas. Logo em seguida, vocês assistirão uma videoaula disponibilizada no Positivo 1, onde vocês receberão mais informações sobre o conteúdo, exercícios a serem realizados e dentro da própria videoaula vocês terão as correções. Então, nessa semana, as aulas de língua portuguesa, vocês já terão as correções dos exercícios disponibilizados dentro do próprio vídeo no Positivo 1. Um beijo grande para o 4º ano A, para o 4º ano B e para o 4º ano C. Estamos com muita saudade de vocês. Abraços e beijos da tia Alessandra, da tia Andresa e da tia Edila.